do curso e pediu para a gente fazer o processo de tirar uma foto depois, dar um print aqui da tela para colocar para nossa Deixa eu só encerrar a apresentação da tela para poder informar a fã da nossa aula. Então, gostaria de pedir a vocês que pudessem abrir a sua câmera. Então, se prepare, se ajeite um pouquinho, só para dar um print aqui rapidinho, tá? E aí, para poder compartilhar com a fã essa foto aí de vocês. Pode ser? Ih, a Daniela Fazer o até quê, né, saiu. professor? Ó, vamos lá, não Fazer o faça quê, tolice. né? Professor, o senhor não vai querer me ver agora. Não como eu tô. Não, eu não quero. Quem quer ver vocês é a coordenação do curso. Não sou eu, não. Eu mesmo, mano. Não faço questão, não. Vamos lá, gente. Olha, Laira apareceu. Professor, Vamos você lá, vai fazer pessoal. eu, Não tem jeito. Vamos lá, gente. fazer eu me arrumar agora. Rápido. Olha, a Jaque também já tá toda Calma, deixa montada eu passar ali. uma água no cabelo aqui, passar um perfume, vestir uma camisa. Ah, olha, o Cássio tá. Ouvida ruim essa do Cássio, mano. Cássio, como é que tu tá, meu irmão? Tá bacana já? Tá beleza? Graças a Deus foi melhor que ontem, professor. Passou uma da dor Boa. de garganta, muita dor de garganta. Tá certo, tá certo. Melhoras. Vamos lá, gente. Vamos abrir aí, rapidão. É papo do Cássio. Nada, não é papo não. O cara tá meio Papo, já me baqueado fez, mesmo. eu sou cara de papo. Bora, Cássio, melhora um pouco a tua cara aí, por favor. Bora, Raíssa Gomes. Vamos cair. A cara Tá do até Cássio não dormindo. tem jeito. Ai, professor, meu Deus. Já posso compartilhar, gente? Compartilhar o quê, professor? Eu vou dar o print aqui da turma. Olha, a Carol tá com um bico faz meia hora, tá assim, esperando para eu poder dar o print para ela não perder o carão. Te liga. Já, professor, pode? Olha, Amanda chegou. Bora, professor, se adiante, Bora, eu tô se tentando, gente. adiante. Já? Vamos lá, todo mundo fazendo uma cara bonita. Ah, então não dá. Tá ruim, Ó, então. já. 1, 2, 3. Já dei print. Pronto. Depois eu vou compartilhar lá. Vamos lá, gente. Vou apresentar minha tela para a gente dar sequência no processo, tá? Quando vocês estiverem vendo aí, é só me avisar, tá bom? Já dá pra ver já, professor. Beleza. Então, meus queridos, fazendo um acompanhamento daquilo que nós fizemos, eu devo já iniciar com vocês dizendo. Eu lancei uma atividade lá na plataforma ainda ontem, que é para você fazer um comentário sobre os 4 personagens discutidos em sala de aula, nos nossos seminários, para você fazer uma espécie de um resumo de cada um deles, daquilo que você conseguiu observar, conseguiu entender e lembrar. Por isso, eu pedi para você fazer suas anotações, que é justamente para agora você ter material e não confiar apenas na sua memória. Ah, deixa eu ver se eu lembro. Se eu lembrar, vou colocar. Se eu não lembrar, não faço. Então, agora você tem melhores condições porque você anotou, por isso eu pedi. Tá? Então, dando sequência naquilo que nós estávamos falando, esse é o nosso cronograma, segue o mesmo processo, né? Terça-feira aqui, dia 15, online. Amanhã, dia 16, também permanece online. E olha a diferença, olha a situação. Hoje online, amanhã online. No dia 17, presencial. 17 e 18. Deixa eu ver quem é que está vindo aqui. É o Andrew. Então, 17 e 18, presencial, são nossos 2 seminários próximos que nós temos. Mesmo esquema. Então, eu preciso também organizar os temas, os materiais para vocês poderem fazer hoje e amanhã. Tá? Professor, nós vamos falar de algum sociólogo, de algum pensador? Não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro, deixa eu dar logo sequência. Fiz o meu resumo a respeito dos nossos personagens, Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx.
e fiz assim, alguns paralelos deles direto para a gente poder observar em uma espécie de um resumo, o que também vai ser importante para você fazer a atividade da sua plataforma, inclusive para os alunos que ontem faltaram, né, por algum motivo, o caso da Amanda, a Carol, o Cássio, né, e outros alunos que também não puderam comparecer conosco ontem na aula. Então, podem acompanhar por aqui, por esse vídeo, um pouquinho de um resumo daqueles que perderam alguma atividade, alguma parte do seminário. Então, nós temos Augusto Conte, que foi o pai da sociologia, né? Aquele cara que conseguiu olhar para a sociedade com um olhar filosófico, discutiu as problemáticas e as soluções sociais, né? Começou a estudar a sociedade, Augusto Conte, e dentro desse processo de estudo da sociedade, começou também a propor soluções para determinados problemas que existiam, né? Na sequência dele, nós tivemos Emile Durkheim, que também foi um sociólogo positivista, que preparou a teoria do consenso, que nada mais é do que a teoria do positivismo, que ele apresentou o conhecimento, trouxe a sociologia a um status, a um patamar de ciência, e não mais como uma vertente da filosofia, não apenas mais uma linha de estudos da filosofia, mas Durkheim ele tratou a sociologia como uma ciência específica, cheia das suas próprias necessidades e observações, né, particulares. Criou a teoria do positivismo, do qual ele baseava todas as suas respostas naquilo que a ciência lhe comprovava, né? Não eram mais especulações, não aceitava. Durkheim não dava espaço mais para a fé, ele dava espaço para a ciência, e só acreditava naquilo que podia ser provado. Era essa a teoria do positivismo que Durkheim apresentava. Max Weber tratava da sociologia compreensiva, uma interpretação, como um significado. Ele procurava entender a condição da sociedade, mas de uma maneira da qual eu, indivíduo, construo a própria sociedade, né? Chegando com a gente. Então, Max Weber ele fazia esse processo, né, compreensivo da sociologia, inclusive na compreensão do papel de cada indivíduo dentro da sociedade e das suas ações, das suas interações. Karl Marx ele fez a sociologia revolucionária. Né? Nós colocamos em alguns momentos que ele fez com que a sociologia tomasse corpo e saísse da teoria e passasse a ser realidade. Né? Dentro de seus propósitos, ele aplicava a educação para todos, independente da classe social das pessoas, né? A educação se tornou livre, se tornou pública e se tornou acessível. A educação se tornou acessível com Karl Marx, e dentre elas outras revoluções também foram feitas dentro desse processo. Karl Marx, mesmo sendo expulso de 2 países, por exemplo, da França, né? Um deles que foi expulso de lá por causa justamente da questão de querer fazer uma revolução social, ele conseguiu achar espaço dentro da União Soviética, chamada então, né? As repúblicas soviéticas resolveram se unir e seguir uma única ideologia, que era justamente do socialismo, proposto por Karl Marx e também apoiado por Engels, né, que foi seu braço direito, o cara que que ajudou muito Karl Marx nesse processo de implantação do socialismo como uma nova organização social. Né? Chegou a ser uma grandiosa potência, uma das maiores potências do mundo, à época após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde nós tivemos um mundo polarizado na Guerra Fria, em que os Estados Unidos, representando todo o capitalismo e a sua estrutura, combatia o crescente domínio da União Soviética, que trazia o propósito socialista, igualitário, de liberdade, igualdade e fraternidade, frutos da Revolução Francesa, né, do Iluminismo, com a chegada do Iluminismo e o Renascimento, né? A teoria renascentista que aconteceu. Dentro desse processo, Karl Marx, dentro da estrutura que foi formada na União Soviética,
ele conseguiu ser uma grande potência e se armaram também, passaram a ser dos dois maiores arsenais bélicos do mundo, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Uma grande potência mesmo, inclusive na corrida armamentista, a corrida espacial, onde eles ficavam lutando para poder ver quem chegava a ter maiores tecnologias, para poder mostrar que tinha maior poder, né, e tentar dominar o outro. E eles ficavam se estranhando, né? Graças a Deus nunca aconteceu um embate direto. Eles ficavam se estranhando, se estudando, se ameaçando, mas nunca partiram para vias de fato e realizaram o processo de início de uma guerra, né, de uma nova guerra entre essas duas grandes potências. Dentro desse caminho, nós vamos falar um pouco sobre positivismo, né? Sobre Durkheim, que vem tratar sobre positivismo, diz o seguinte: tinha como principal pressuposto abandonar qualquer vestígio de religiosidade e emoção no âmbito do método científico. Para Comte, o conhecimento era positivo, quando fundado na observação, porém, em observação orientada por um método. Para isso, ele define dois tipos de observação: a observação empírica e a positiva. Esse é o caminho de Augusto Comte, né? Como ele vinha desenvolvendo a forma dele. A forma empírica, ele dizia, era vista por Comte como uma espécie de observação vulgar, em que simplesmente se observam os fatos em si e sem estabelecer relação entre os demais fatos observados. Quer dizer, é algo que acontece aleatoriamente, uma observação simples. Você está vendo algo, um fenômeno social e meramente está vendo ele e ele não vai influenciar em outras coisas, não tem relação, não faz ligação com outros fatores para tentar ser compreendido e tal. Já a positiva diz o seguinte: precisava seguir algumas regras, entre elas, selecionar, desmembrar, relacionar, comparar, medir e estabelecer similaridades. Estudar o todo, perceber as repetições e, por fim, estabelecer leis que possibilitem a previsão de movimentos, regularidades e comportamentos futuros do fato estudado. Então, a observação positiva, né, que é apresentada por Comte, ele vem mostrar uma metodologia que depois a gente vai ver, fazendo um comparativo já direto, Max Weber, ele falava sobre a questão da burocratização dos processos, né, dos processos educacionais, por exemplo. Então, olha, como eles falam, de certa forma, a mesma língua. Aqui Augusto Comte fala sobre uma observação positiva, que ela segue umas regras, ela segue uns métodos para acontecer. E seguindo esses métodos, ela consegue fazer um estudo aprofundado dos fatos que estão sendo estudados. Olha só, para você compreender, você já certamente já ouviu falar de determinados tipos de pessoas, que na verdade nem são pessoas, né? Que são, por exemplo, os serial killers, né? O serial killer, quando ele resolve fazer algum assassinato em sequência, né, em série, ele vai traçando, por exemplo, aconteceu que encontraram um corpo num lugar. Aquele corpo foi assassinado e tem determinadas características. Depois, encontra-se um outro corpo numa outra localidade, mas com algumas semelhanças no processo. Depois se encontra um terceiro corpo. Depois de algum tempo, se encontra um terceiro corpo abandonado em algum lugar e tal. Eles começam a estudar e vão percebendo que existem semelhanças, algumas similaridades entre os fatos, eles passam a compreender que aquilo ali se trata de uma única pessoa. Entenderam? É a mesma pessoa que está fazendo isso. Porque existe muita semelhança entre um crime e outro. Dentro desse processo, eles vão traçar já de imediato as características em comum. Se são mulheres, se são homens, qual a faixa etária, qual o período, para poder, inclusive, observar pessoas nesta condição que atendem a estes requisitos, né? E já começam a observar que aquelas pessoas estão em potencial são vítimas em potencial para este maníaco que está fazendo esse processo, né? Então, quer dizer, a partir de uma observação do fato, né, que foi a morte de uma pessoa, e depois fazer comparações com outras, relacionar os fatos uns aos outros e tentar encontrar as semelhanças, eles conseguem observar e conseguem desvendar os mistérios que estão acontecendo. Então, isso é só um exemplo de observação positiva
de algum fato que a gente precisa estudar. Então, Augusto Conte ele já falava sobre isso, tá? Ele já vem apresentando para a gente. Durkheim já faz o seguinte: ele tinha como objetivo principal descobrir as leis de funcionamento da sociedade. Aí tem uma frase aqui interessante do Pereira que diz o seguinte: a educação satisfaz, antes de tudo, as necessidades sociais, né? E diz mais: toda educação consiste no esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e de agir, às quais a criança não teria espontaneamente chegado. Então, eles já começam a falar dentro desse processo sobre como a educação, qual a finalidade da educação, né? A educação ela entra com a questão de satisfazer as necessidades sociais, daí a importância de entender a educação como uma ferramenta de transformação social, tá? E quando a gente falava, gente, nós estamos com um problema porque a sociedade está passando por desemprego. A sociedade está sofrendo com desemprego, está sofrendo com fome, com marginalização, com um monte de outras coisas. E aí, como a gente vai resolver isso? Bem, primeiramente, a educação ela tem fundamentos e bases para poder combater esse processo social. Se tem educação, as pessoas vão ter um melhor nível de formação. Tendo melhor nível de formação, vão ter, obviamente, melhores condições de trabalho. Tendo trabalho, já vão começar a diminuir também as condições de fome, por exemplo, e outras mazelas nesse sentido, de habitação, de transporte, uma série de outras situações, porque aquela pessoa já tem uma melhor condição agora, né? Então, antes de mais nada, a educação ela satisfaz os desejos e as necessidades da sociedade, de modo geral. Todo mundo sai ganhando, não é só o indivíduo que estuda que sai ganhando com o processo de educação, mas todos os outros, tá? E ele diz que toda a educação consiste no esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver e sentir e de agir, às quais a criança não teria espontaneamente chegado. Falar sobre estimular a criança a ter o processo, a viver o processo educacional. É isso que ele está falando, sobre estimular a criança a partir daquilo que nós somos adultos, começar a orientar e direcionar o modelo de aprendizagem da criança, o momento de aprendizagem da criança, para que essa aprendizagem aconteça de uma maneira sistemática, organizada e que ela não se perca no meio do processo, mas haja uma crescente. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Ouvi um barulhinho, tem gente levantando a mão. Se quiser falar, gente, pode falar, por favor. Professor, com licença, desculpa a demora, foi que desligaram a minha energia aqui, eu já tava mordido já. Entrei agora aí. Desculpa. Oi, o mano. atraso. Não, tá tranquilo, relaxa. Era só você que tinha para falar aí? Sim, já sou eu. Tá, beleza. Então, vambora. Emile Durkheim foi o primeiro sociólogo a colocar a escola como instituição de fundamental importância na formação do indivíduo. Durkheim foi um dos pioneiros na inclusão da sociologia no currículo acadêmico, especificamente no curso de formação de professores, do qual lecionava. Então, a visão da educação como uma ferramenta de transformação social, ela teve uma base muito forte dentro da visão e da teoria aplicada por Durkheim. Então, este é um papel extremamente importante dele. Ao tratar das relações entre o educador e a criança, submetida à sua influência, Durkheim defende que a criança fique por condição natural, em estado de passividade, e o educador assume uma posição de superioridade, advindo da sua experiência, sua cultura e da sua moral que ele encarna. Olha, eu falava para vocês sobre a questão do meu papel como professor dentro de sala de aula. Ali dentro, eu desempenho uma função hierarquicamente superior à de vocês, porque eu sou o professor. Mas por que realizo esse papel? Porque por questão de soberba minha ou de falta de humildade? Não. É porque eu preciso me colocar numa condição, este é o meu papel como educador. Eu preciso me colocar numa condição onde eu demonstre a vocês que eu tenho um conhecimento maior dentro desta área de ensino, dentro dessa área que estou trabalhando, trazendo também as minhas experiências, não somente profissionais, como as minhas experiências educacionais, das quais eu já estudei e tudo mais, né?
e mostrar essa questão. Olha, fala sobre a questão da experiência, da cultura e da moral que eu apresento. Isto quer dizer que o meu papel, desde a época de Durkheim, já vem sendo orientado. O papel do educador, ele, ao ser um formador de opinião, ele precisa desempenhar esse papel com responsabilidade. Eu não posso chegar a fazer qualquer tipo de atividade ou induzir a turma a realizar coisas que estejam fora da nossa realidade ou fora do contexto educacional. Eu preciso desempenhar o meu papel com responsabilidade, seriedade e ajudar vocês a progredir dentro desse processo. Assim, a ação educativa é entendida como um trabalho de autoridade. A autoridade é o meio essencial da ação educativa. Bem, vejamos, essa é uma visão que Durkheim apresenta aí, tá? De 1967. Tá? Então, isso vai ter coisas que vão mudar no longo do caminho. A autoridade moral é a qualidade essencial do educador. Essa concepção de educador e do papel do professor influenciou as práticas pedagógicas adotadas no Brasil ao longo da história da educação e a atividade docente que nela se realiza. Prática chamada de bancária, criticada fortemente por Paulo Freire. Qual é essa prática bancária? É aquela situação, olha, a gente está observando. Dentro do contexto que Durkheim apresenta para a gente, a escola ela se dá num processo onde o professor ele tem um papel de autoritarismo ali dentro, um papel autoritário, no qual ele está acima do saber, e com esta autoridade ele vai impor um determinado respeito e vai cobrar dos alunos que realizem as atividades de acordo com as suas orientações. Né? Tipo, é o professor que tem autoridade, ele que manda. Isso perdurou não somente no Brasil, mas no mundo todo. Por muito tempo, a prática educacional se tornou assim. E aí foi colocada, por exemplo, como prática bancária. Né? Qual é a prática bancária? É aquela história que a gente fala do repassar conhecimento. Antes era visto o professor como a fonte do conhecimento, a fonte do saber, e o aluno como o banco, onde a gente vai e deposita o conhecimento nele e vai colocando, vai derramando o nosso conhecimento sobre ele e eles vão armazenando. Vocês, alunos, vão armazenar o conhecimento que eu estou dando a vocês. Essa era a prática que ele colocava. Na realidade, esse era o método que existia da época. E se a gente for observar, se você perguntar para algumas pessoas mais velhas, né, alguns parentes seus de outras gerações, eles vão dizer que a educação era muito mais rígida na época. Professores, às vezes, tinham autorização. Eu tive professores que a minha mãe os autorizava a dizer, professor, se ele fizer alguma coisa de errado, pode puxar a orelha dele, leve para a secretaria, leve para a direção. A minha mãe autorizava o professor a me bater se eu fizesse algo errado. A mamãe também fazia isso. Fazia? Então, a questão é, como a educação ela era feita? Isso é um fato histórico, gente, dentro da nossa sociedade, tá? Então, até pouco tempo atrás, essa educação, ela dava, o conceito da proposta pedagógica educacional, ele dava tamanho poder para os professores que eles tinham até autoridade e autorização até mesmo para nos agredir caso a gente tivesse feito alguma coisa de errado dentro da sala. Desrespeitar um professor, nossa, Deus o livre, se você fizesse isso, respondesse errado, respondesse mal para um professor, chamar um palavrão para ele, gente, as consequências seriam bem pesadas. Então a situação era essa. E aí o Paulo Freire depois, né, vem falar muito sobre essa questão, né, da educação, que ela não pode ser esse processo de depósito. O aluno, eu não repasso a educação, eu não repasso o conhecimento, eu preciso fazer o aluno produzir conhecimento. Mas essa é uma outra visão, tá? Vamos falar com calma, vamos seguir o tempo. Então, Durkheim ele apresentava essa forma organizada de desenvolver o processo educacional. E digo para vocês, e dava certo. Né? Essa era uma forma que deu certo por muito tempo. Né? Não só no Brasil, mas em vários países, na verdade. O processo educacional ele se dava nessa condição de respeito e autoritarismo que o professor impunha e realizava ali. E a educação acontecia. Ali os alunos passavam a ser, como nós vimos no slide passado, né,
o Pereira, né, falando sobre a questão de, olha, toda educação consiste no esforço contínuo para impor às crianças, olha só, a imposição, fala do processo bancário, né, do método bancário. Impor à criança maneiras de ver e sentir e agir, quer dizer, era um processo de imposição, onde as crianças tinham que ser obrigadas a agir, a pensar como os adultos, ou melhor, como o professor fazia. Então ele colocava que a palavra do Durkheim dizia que a autoridade moral é a qualidade essencial do educador. Quer dizer, e de fato acontece muito. Ainda hoje essa frase ela ainda é real no nosso caminho. Se eu como professor perder a minha moral, ou melhor, perder o respeito que vocês têm por mim, o nosso processo educacional está falido. Porque as coisas que eu falar, vocês não vão me dar créditos, não vão acreditar. As orientações que eu vou fazer, vocês vão passar a me ignorar, porque eu já não vou ter mais a respeito. Só que antes, é claro, essa autoridade ela era imposta de uma maneira diferente, né? Ela era imposta na marra mesmo. O professor chegava lá, aquele professor mesmo brabo que chega e olha, é isso, pronto, acabou, você tem que dar seus pulos de fazer, né? Isso era a educação desse período. Pela visão dele, dizia o seguinte, que os adultos, quem eram os adultos? Eram aqueles quem detêm o conhecimento e tudo sabem. Então, os adultos sabem das coisas, as crianças não. Então, por isso, gente, até mesmo as crianças não tinham muita liberdade para questionar os adultos. Professor, mas por que aconteceu dessa forma? Não interessa por que aconteceu. Eu estou dizendo que aconteceu, então acabou. Sabe, a história do Deus quis, né? A gente volta um pouco para esse caminho também, isso acontecia. Mesmo dentro do processo do iluminismo, também tínhamos essas vertentes. Então não tinha muito espaço para questionamentos do professor, né, para o professor ser questionado, ser chamado, então acontecia dessa maneira. As crianças, jovens e adolescentes eram aqueles que não têm o conhecimento e nada sabem. É por isso que colocavam nesse processo de educação bancária. Era como se as crianças fossem um pote vazio em que os adultos vêm, um pote de conhecimento vazio em que os adultos, com a sua experiência, com a sua sabedoria, depositam e armazenam nela o seu conhecimento. Era essa a visão que se tinha. Então eles não tinham, crianças, jovens, adolescentes, ninguém não pensava direito, não respondia, não questionava, porque eles simplesmente não sabiam. Então eles tinham que sempre ouvir os mais velhos. Algum comentário a respeito, gente? Você acha? Vou fazer uma pergunta para vocês, já com o caderninho das estrelas. Você acha que essa educação ela está muito diferente hoje? Temos muitas diferenças na prática, aquilo que você viveu no teu processo de educação. Tem muita coisa diferente disso aí que Durkheim vem falando para a gente aí? Por favor, considerações. Ó, a caneta. Vou apagar a estrelinha, não vai ter jeito. Não entendi, professor. Laira, eu estou perguntando se esse processo de educação que é autoritário, que desconsidera o conhecimento do aluno, da criança, do jovem, do adolescente, coloca que é só o adulto que sabe das coisas. Eu pergunto, dentro do processo geral da vida de vocês, você acha que tem muita diferença? Hoje isso já mudou, ou ainda é meio parecido, ou ainda é muito assim? O que vocês me dizem da realidade de vocês? Eu acho que mudou bastante. E o quê? Eu acho que mudou também, Eu professor. acho que mudou bastante. Quem está falando isso é a Raíssa Gomes? Mudou muito, professor, na verdade. Raíssa creio Gomes, eu. a Laira. Raíssa Gomes, Raíssa, O a Andrew. Laira, quem mais? O Andrew que está O falando? Andrew. Boa. Então vocês acham que mudou muito já, né? Sim. Bastante. Teve mudança ao longo do tempo, professor. Perfeito. Demorou um tempinho para isso acontecer, mas depois mudou um pouquinho.
Mudou um pouquinho, não, ok. mudou. Certo. Mas, pergunto, mas ainda existe resquício dessa educação, na visão de vocês? É isso que eu ia falar, professor. Mudou, mas ainda tem um pouquinho de. Ainda tem uns professores que são assim. Creio que sim, Existe. professor. Creio que já existe essa porcentagem aí, em meio a essa Hum. mudança. No meu terceiro Olha, ano. Lucas, tinha tu tava sem professor estrela, assim. mano. Pois é, gente. Professor, Mas olha o chat lá, professor. Deixa eu ver bem a Raquel que tá no chat. Coitada. O áudio dela não tá funcionando agora. Ó, falei. Professor, no meu tempo de ensino não existia mais. Eu não passei por nenhuma, Ok. assim, né? Coisa mais rígida, assim, não, eu não vivenciei. Certo, Mas bem. falava que existia, assim, negócio da palmatória, essas coisas. Uhum, eu peguei. Deixa eu ver, olha o que a Raquel colocou pra gente. Pelo que eu venho acompanhando desde meus tempos, quando estudava, isso varia. Algumas turmas que um dia estudei eram desse jeito, mas com o passar do tempo foi mudando. Mas em alguns lugares isso existe ainda. Tudo bem, Raquel. Laira, você não viveu essa experiência ou talvez não tenha se dado conta, porque é tão comum esse processo que a gente nem percebe quando tem, a gente já está até acostumado com o processo. Eu tive professoras, né, uma professora que ela saía dando bicuda em aluno, mano. Ela usava um sapato bico fino, sabe, daqueles tipo um escarpão. E o aluno fazia graça, ela metia bicuda, não tinha dessa, cara. Eu estudava o quê? Acho que era quarta série ainda. Tinha uma professora assim, professor, no terceiro ano, no Tiveste? Colégio das Freiras. Ela apertava com a unha no cangote do cara, assim. Eu já ia falar Eu isso, sei mano, porque quem eu é a estudei com ela A, A também. Silvia. a Silvia, Professor, Ana Cláudia. a mamãe falava, a mamãe falava assim, você pode dar, não tem pena. Eu Já É, ficava no peguei, fino já, já, não já fazia cheguei Papai a nada. também. passar por ela também. então, olha só, gente, como a gente ainda tem até hoje. Vocês vão observar, dentro do processo educacional, gente, não é só na escola. Nós temos ainda professores nas instituições de ensino superior que eles agem também dessa maneira. Você vai encontrar uns professores que são diferentes, você vai encontrar. Aqueles professores que são mais compreensivos, aqueles que sentam do teu lado e te explicam com calma o processo que você precisa compreender, aqueles que são mais atenciosos, que se preocupam mais com o teu processo de aprendizagem. Mas você vai ter também aqueles professores que não estão nem um pouco preocupados, vão dizer, não, faz a tua atividade, se você não fizer, o problema é teu, você vai ficar reprovado, eu já passei por isso, eu já me formei, quem está se formando agora é você. Sabe, nós vamos encontrar profissionais e profissionais, e cada um com o seu próprio perfil, cada um com a sua condição. Tá? Professor, na FAM, a gente vai encontrar professores assim? Eu não sei. Pode encontrar, porque existem, né? Então, da mesma maneira, você vai, vou estudar na federal, não tem desse tipo. Tem, lá é que tem, mano, tem muito. Professor que te dá um livro e diz, olha, um livro de 200 e poucas páginas, ele diz, olha, eu quero um resumo para amanhã desse livro. E aí, como é que tu vai ter, não tem nem tempo de ler todo esse livro, imagina para produzir um resumo em cima desse livro. Mas ele diz, eu não quero saber quem pintou o céu, eu quero a tinta, agora. E aí você vai ter que dar seus pulos de tirar, de arrumar essa tinta que o professor está mandando. Por causa dessa metodologia ainda, essa visão autoritária que existe, né, hierárquica dentro do processo de aprendizado, em que sempre o professor é quem sabe das coisas, o aluno nunca sabe de nada. Né? Essa teoria ela perdura até hoje. A função da educação. Durkheim dizia que a educação pode ser compreendida como um conjunto de ações exercidas das gerações adultas sobre as que ainda não alcançaram o estatuto de maturidade para a vida social. É tipo aquela história. Professor, tem chat. Tem chat? Olha, a Raquel diz assim, igual uma professora falava, o problema é de vocês. Eu já estou ganhando meu salário. É isso, Raquel. Ou não? É isso mesmo, Raquel. O Caio dizendo aqui que estudava no Bernardino, tinha muito isso. Acho que é triste. Realmente. Só que são visões diferentes, né, Caio?
Às vezes nós temos professores que são formados em tempos diferentes e não tem tanta facilidade, não é fácil a gente se adaptar a uma nova visão, a um novo conceito, a uma nova metodologia. Não é simples o processo de adaptação. E a gente sabe que tem aqueles profissionais que param no tempo também, né? Tem aqueles profissionais que eles se limitam, né? E não desenvolvem mais, porque parece que para eles já chegaram ao nível máximo que deveriam ou que queriam chegar. Então, tudo isso também conta, tá? Eu vou falar. Então, ele dizia que, tipo assim, essa questão, olha, aprende, cola nos mais velhos que você vai entender. Esse era o processo de educação. Aprende com aquele que já sabe. E você ainda não sabe de nada. Então, cola no mais velho, né? Trazendo para uma linguagem mais atual, né? Para mais nossa. É tipo isso, cola nos mais velhos. Diz o seguinte, é através da educação. O ser individual transforma-se em ser social. Essa socialização se opera desde o nascimento, na família. Porém, é na escola que é sistematizada. Lembra quando eu falava de Max Weber? Que ele padronizava as coisas, ele estruturava de uma maneira diferente, né? O processo social. Durkheim também fazia da mesma maneira. Ele organizou, ele padronizou o processo educacional. E aí ele está falando que na escola é que tem esse local sistematizado, porque dentro das nossas casas, os nossos pais não têm uma formação específica para nos educar, para nos formar. Eles têm o quê? As experiências de vida que eles vão nos trazer, que são a questão dos valores, que é a questão de caráter, de responsabilidade, de respeito. Né? Esses valores sociais nós vamos aprender dentro da nossa casa com nossos pais. Mas os nossos pais, eles só têm a principal base de conhecimento deles é essa. Eles nos ensinam a ser gente. Mas o processo de desenvolvimento das nossas capacidades mentais, de raciocínios e tudo mais, isso é feito em melhor condição, em melhor qualidade dentro da escola, porque lá existe um processo sistematizado, que você tem início, meio e fim. Que você começa as suas atividades de acordo com a sua idade, de acordo com a sua condição, e ao passar do tempo você vai crescendo, você vai aumentando os níveis de dificuldade daquele assunto que você estuda, até que você vai chegar no nível que você já conhece todo o processo. Por exemplo, a leitura. Quais são os pais hoje que sentam em casa, aqueles que não passaram por um processo de universidade, por exemplo, que não são professores, mas que sentam com seu próprio filho e ensinam a ler? A quantidade é mínima. Você vai achar um ou outro pai, mãe, que senta com a criança e ajuda ele a conhecer as letras, a contar de 1 até 10, que você vai ensinar essas pequenas coisas, esses primeiros passos do processo educacional. São pouquíssimos. Meu vizinho faz isso com o filho dele. Sim. Mas é como eu estou dizendo, são exceções sociais. Né? Porque normalmente os nossos pais eles não são formados. A minha esposa e eu, nós fazemos isso aqui em casa. Beleza, mas eu sou professor. A minha esposa está estudando pedagogia. Então, nós estamos tendo uma formação dentro dessa área. Mas por exemplo, e os meus pais? Que não são formados, que não são professores? Os meus pais não fizeram esse processo comigo. Porque eles sabiam o básico. E não sabiam de técnicas, de teorias, de metodologias sistematizadas de ensino. Quem fazia isso era a escola. Por isso é que Durkheim vem avisar, olha gente, na escola você vai ter melhor condição de estudar. Né? Você vai ter uma estrutura organizada para alcançar os objetivos de conhecimento. Max Weber, por sua vez, é o sociólogo alemão, é um dos fundadores da sociologia. Suas ideias, que abarcavam assuntos múltiplos da história econômica, a sociologia da música, continuam a ser extremamente influentes. Em uma de suas obras mais conhecidas, Weber afirmou que havia um elo entre a emergência do protestantismo e a ascensão do capitalismo. Ele fazia essa comparação, né? Quando a gente está falando de protestantismo, estamos falando da reforma protestantista, tá, gente? Do rompimento, né, dos ideários de João Calvino e Martinho Lutero, que fizeram a primeira diáspora cristã, né? Na verdade, a primeira não, a segunda diáspora cristã.
que foi a saída, né, o êxodo cristão, a divisão cristã, onde tivemos igreja católica apostólica romana, né, e tivemos a igreja luterana, por exemplo, e a calvinista também, que seguiram as mesmas linhas. Então, nós estamos falando aí de uma sequência do protestantismo e a ascensão do capitalismo. Lembra quando eu falei para vocês da Revolução Francesa, quando ela aconteceu? E só checar aqui essa informação exata para vocês, deixa eu pesquisar aqui rapidinho no meu telefone, que me fugiu. Rei francês. Revolução Francesa. Luís VIII. Luís VI, aliás. Então, esse rei, o Luís VI, ele queria, dentro desse processo, ele queria separar-se, não vivia bem com a sua esposa e tal, tinha uma outra ideia, eu contei essa história para vocês, mas a Igreja Católica não defende a anulação de sacramento, como, por exemplo, do matrimônio, e isso permanece até hoje, ela não apoia, não aceita. Para ela anular, para você ter ideia, para você pedir, se eu quiser pedir anulação do meu casamento, eu tenho que apresentar uma infinidade de razões, né, que não dá para dizer, não, porque eu não quero mais, isso não funciona, tem que apresentar provas de dizer que em algum momento eu fui enganado, eu vivi algo diferente, né, e não posso e tal, e a igreja ainda vai julgar o meu processo para ver se ela me dá a anulação do meu matrimônio, e aí eu vou poder casar de novo dentro da igreja com uma outra pessoa. Mas esses são casos bem raros, são casos muito difíceis, né? E como eu falei, antes tinha que ir para Roma, cara, tinha que ir para lá, para Roma, para o Vaticano, para poder fazer a avaliação. Agora parece que já existe, já descentralizaram um pouquinho esse processo. Mas mesmo assim, para você ter ideia da responsabilidade do negócio, que não é brincadeira. Naquela época, mais ainda, na época da Revolução Francesa. E aí, o rei Luís VI, ele deu apoio financeiro, ele deu base para que a reforma protestantista acontecesse. E aí ele pôde, agora numa nova igreja, sob um novo batismo, ele pôde casar-se novamente, visto que com um novo batismo, numa nova igreja, aquela antiga dele não tem mais validade, não servia mais, então ele pôde casar de novo, né, para viver aquilo que ele tinha em mente. Então, só que dessa maneira, o capitalismo ele também cresceu dentro desse processo também do protestantismo, né? As igrejas protestantes, elas seguiam também e precisavam se fortalecer financeiramente. Então, esses apoios que eles foram ganhando da burguesia e de algumas monarquias, de alguns nobres, fizeram com que ela tivesse força, né? Foi patrocinada, digamos assim, para poder acontecer a Revolução Protestantista. Diz o seguinte, o Max Weber diz o seguinte: a educação vai ser responsável para preparar os indivíduos viverem em sociedade, para fazer eles viverem em sociedade. Essa é uma educação racional. A educação e a escola, como instituição do Estado moderno, passam a ser um fator de estratificação social e não mais educar para o mundo. A relação de poder mais forte é a dos órgãos governamentais sobre a escola. A educação é um elemento importante por favorecer o êxito do indivíduo na seleção social. A educação pressupõe uma associação entre os indivíduos e estes visam um determinado objetivo. Historicamente, os dois polos opostos no campo da finalidade da educação são despertar o carisma, isto é, qualidades heróicas e dons mágicos, e transmitir conhecimento especializado. Então tinha essa questão, né, de tentar fazer o processo de sedução da educação, né, de te chamar a algo especial que é a educação, né? E também fazer o processo processo efetivo de educação, que é a questão de transmitir conhecimento, né? Karl Marx, em resumo, ele diz o seguinte: a função da educação para ele. Ele propõe uma prática educacional transformadora, onde a escola teria basicamente um duplo papel. Primeiro, desmascarar todas as relações sociais, relação de dominação e exploração, estabelecidas pelo capitalismo no âmbito da sociedade, tornando cada indivíduo consciente da realidade social na qual está inserido. Olha, a questão de tirar
as vendas dos olhos do povo, né? Karl Marx dizia, olha, eu preciso tirar essa ilusão que o capitalismo ele é só benefício. Eu tenho que mostrar a ferida também para eles entenderem. E o segundo era a observação militar, pela abolição das desigualdades sociais, pelo fim da dominação e exploração de uma classe sobre outra, e por último, pela transformação da sociedade. Ele utilizava o aspecto militar para fazer com que, na marra, vamos derrubar na marra mesmo o processo capitalista que hierarquiza a sociedade, que rotula, que segrega a sociedade entre as classes, classe alta, classe média, classe baixa, sabe? Nós vamos na marra quebrar esse processo e lutar pela questão de igualdade, acabar com a dominação daqueles que têm melhores condições de recursos, né? Algo mais ou menos, permita-me a péssima comparação, mas algo mais ou menos parecido com o que Hitler fez na Alemanha. Quando fez o processo de caçar, né, se a gente pode utilizar esse termo, de caçar os judeus, ele não estava simplesmente limpando a sociedade para tentar ter uma condição ariana, né, que era uma raça pura, né? Não era só esse processo, não. Era porque também muitos judeus, né, os judeus eles detinham posses, judeus, historicamente falando, os judeus são ótimos, são excelentes administradores financeiros de negócios, né? Então, muitos judeus detinham riquezas e poder ali dentro. Só que com a chegada de Hitler na Alemanha, com a ascensão de Hitler no poder, eles começaram a atacar para poder se apossar daquilo que os judeus tinham, de todas as suas riquezas também. Só que o Hitler ele não se apossava para liberar para a população a riqueza, ele não dividia para a Alemanha. Ele fazia o processo de estatização, ele tirava do pessoal, né, dos judeus, e dava para o Estado, para o governo. Então, com a ideia de que isso aqui é para nós, é para a Alemanha, não, ele trazia para o governo direto. Então, aqui, Karl Marx ele também faz esse processo militar, ele também vai para a porrada mesmo, ele vai lutar na marra para quebrar os processos de desigualdade social, para fazer essa transformação, né, para libertar a população. Alguns estudos bíblicos falam que Judas, quando entregou Jesus, ele havia entregado Jesus esperando que não para traí-lo simplesmente. Alguns estudos dizem que quando Judas entrega Jesus aos soldados e tal, para ser morto e crucificado, como a gente já conhece da história, eles dizem que, na verdade, Judas fez isso que era para forçar para forçar um levante social, para forçar o povo, para forçar Jesus a assumir uma liderança que beirasse o processo militar, de impor na marra, né, de impor meio que na marra o seu novo reino, né? Aquilo que ele queria fazer. Então, o reino de Deus que estava próximo e tal, alguns diziam que esperavam que Jesus fosse um líder social que se levantasse diante do povo todo e assumisse frente militar, por exemplo, né? Pegasse em armas e fizesse uma revolução para derrubar o Império Romano. A gente já sabe que não foi o que aconteceu no final das contas. Então, assim, esse era o processo aqui que Karl Marx também veio fazer. Ele meteu a mão na massa mesmo. Não foi à toa que a União Soviética se tornou a potência bélica que nós já ouvimos falar, já falamos várias vezes aqui, principalmente no período de Guerra Fria, né? Uma corrida armamentista. Meus queridos, esse era um comentário que eu tinha para fazer, um comparativo sobre algumas características destes 4 personagens. E como eu disse, professor, por que isso é interessante para a gente? Para você entender uma coisa. Nós vamos fazer na nossa... Deixa eu cancelar minha apresentação. Nós vamos desenvolver realizar uma atividade agora, que é na plataforma, igual a primeira que vocês fizeram, que vocês vão mandar a resposta lá dentro, não é para mandar um documento do Word, nem do PDF, nem nada, tá? Você só vai fazer o comentário lá a respeito destes 3 caras, destes 3 personagens que nós já falamos.
Claro, você tem total liberdade para usar o material que você anotou dentro de sala de aula, das apresentações, dos seminários, né? Você vai poder utilizar esses materiais. E mais do que isso, você também pode utilizar esse material da nossa aula de hoje, que também está disponível lá na plataforma. Se eu não me engano, esses slides que eu apresentei já estão disponíveis na unidade 3, tá? Mas eu lancei essa atividade para vocês lá na plataforma. Logo lá no começo, no ladinho daquela primeira que vocês fizeram, sobre o que você entende por Sociologia da Educação, você tem uma outra lá também, bem embaixo dela, que é essa segunda que eu estou pedindo para fazer. Professor, qual é o prazo dessa atividade? Não tem prazo, vamos deixar ela livre até o final do curso, tá? Então não tem necessidade de sair correndo. Mas eu digo, não deixa para a última hora, porque tu pode te atrapalhar. Alguma dúvida, algum comentário? Não, gente? Será que eu sou um professor tão bom assim que eu não deixo nem dúvida? Professor, vai ter mais algum trabalho além desse? Não era essa dúvida que eu estava perguntando, vendo? Mas eu tô com essa dúvida. Já Cara, quer quer ganhar estrela estrelinha, já moça, quer até doido, estrelinha. meu irmão. Gente, vamos lá. Tá dando para me ouvir direitinho aí, pelo menos? Eu parei de transmitir a minha tela para ver se melhora o fluxo de internet, tá, gente? Nós temos sim uma atividade, como eu falei para vocês. Amanhã nós temos aula online, ainda teremos. E na nossa volta, na quinta-feira, quinta e sexta-feira, nós temos 2 seminários. E eu já vou dizer para vocês, com todo o carinho do mundo, e agora eu vou ter que ser autoritário. Lembra que né, Durkheim já dizia que tem que ser autoritário e tal, então vou me valer desse processo para dizer que as equipes são as mesmas, tá? Para esse próximo seminário. E a ordem de apresentação a gente vai inverter agora, tá? Então, no primeiro dia, vamos equipes 2 e 4. Então, vai logo anotando, você que está na sua equipe. Primeiro dia, isso na quinta-feira, a sua apresentação, equipe 2 e 4, equipes pares. E na sexta-feira, equipes ímpares, 1 e 3. Só para a gente poder compensar um pouco, né, gente? Só para a gente poder compensar um pouco e não ser... tecnicamente, as equipes pares foram beneficiadas na primeira atividade. Tiveram um final de semana a mais, praticamente, para poder fazer... praticamente não, tiveram um final de semana a mais para se programar e fazer as apresentações. Então, agora a gente tenta dar uma colherzinha de chá para as equipes ímpares, para 1 e 3. Anotado isso aí? Sim. Todo Professor? mundo ciente? Sim. Fala, Raquel. É nessa quinta já, professor? Já, fia, é agora. É nós. Responde minha pergunta que eu lhe fiz, porque eu saí aqui, tá aqui dando negócio aqui. Qual é a tua pergunta, Raquel? Do seminário, como é que ficou todo esse negócio? Eu não ouvi a tua pergunta. Por isso que eu não sei. O que tu quer saber daí? Que seminário? Desse próximo agora? É, sobre quando o senhor vai beleza. falar, tudo. É agora. É agora já. É o seguinte. Então, recapitulando. Na quinta-feira próxima, depois de amanhã, equipes pares vão fazer as suas apresentações. Equipe 2 e equipe 4. Certo? Na quinta-feira, equipe 2 e equipe 4. Na sexta-feira, equipes ímpares 1 e 3 vão fazer as suas apresentações. Fechado? Até aí tudo bem? Professor, a gente vai apresentar o quê? Né? O que a gente vai falar sobre? O que nós vamos falar agora? Vou passar para vocês. Nós vamos falar sobre... deixa eu só fazer a minha definição aqui rapidinho, que eu já tinha separado tudinho, inclusive. Só um instantinho, gente. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu material que eu preciso.
para poder orientar aqui vocês com calma. A matéria da nossa unidade 4. E professor, uma pergunta. Não é tanta coisa, não é tanto trabalho, tá? Então não Professor, venha ficar, meu Deus, tô nervoso. Fala. atividades para a gente responder na plataforma, que o senhor pediu, um resumo de tudo que a gente entendeu sobre os seminários, é até quando essa atividade para a gente responder? Até o último dia da disciplina, Amanda. Vai ficar livre lá. Tá bom, então, Tá? obrigado. Beleza. Vai ficar livre lá para vocês de boinha. Bem, eu vou colocar um material para vocês. Não sei se eu já coloquei. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Estou tentando olhar aqui a plataforma para ver se eu tenho. Se eu tiver, eu vou compartilhar para vocês observarem lá, tá? Rapidinho. A internet está meio ruim, cara. Até aqui para mim, tá meio chata. Então, lembrando, o primeiro dia são equipes pares, né? 2 e 4. O terceiro dia são equipes ímpares, 1 e 3. Tá? Então, ó, consegui abrir. Deixa eu ver se eu consigo chegar na plataforma agora. E olha que a minha internet aqui em casa é top. Mentira. Deixa eu transmitir aqui para vocês acompanharem rapidinho, que eu já estou aqui. Então, por favor, observem lá direitinho que eu estou montando para vocês, tá? Já está vendo minha tela aí? Yes. Sim. Beleza. Tá aqui, olha, a segunda atividade, olha, comente sobre os pensadores apresentados no seminário, tá vendo aí? Meu mousezinho balançando? Beleza? Essa é a segunda atividade. Esse questionário 1 foi aquele que vocês já fizeram para mim, tá? Esse aqui é o segundo que eu lancei ontem para vocês. Tem esse bonito aqui, deixa eu seguir mais. Material da unidade. Pronto. Tá vendo aqui a minha unidade 5? Tá? Marquei para vocês observarem. Certo, gente? Sim. Sim, professor. Aqui embaixo tem um material aqui em PDF. Tá vendo aqui? Já está disponível para vocês baixarem. Tudo que vocês vão estudar, vão representar, basicamente já tem nesse material aí, nessa observação. Tá? Nesse único arquivo aí. Nós vamos desmembrar e fazer a apresentação deles. E eu peço para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa externa, uma pesquisa além desse material que eu já estou passando para vocês, não tem problema. Pode ficar à vontade, pode fazer. Mas, se não, também tá tranquilo, pode fazer só por base do que a gente vai falar dentro desse material aí, desse artigo. Tá? Dessa produção. Isso aqui é um trecho de um livro do Emile Durkheim, se eu não me engano, que eu peguei. Estou abrindo ele aqui, olha, tá vendo? Ele tem 10 páginas apenas, o documento todo. Tá dando para acompanhar aí? Sim. Olha, tem 10 páginas, fala do contexto da educação, mobilidade social, tá? Heranças da desigualdade,
Estudo como chave para o sucesso, tá? Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Tá vendo esse tema aqui, olha, herança da desigualdade? Sim. Tá vendo aí? Uma equipe vai falar só sobre esse tópico, heranças da desigualdade, dentro desse contexto aqui. Então, olha, é o quê? É uma lauda, praticamente. Quando eu disse é pouca coisa, é pouco material, é porque é pouco mesmo, tá? Tá. Uma equipe vai ficar com herança da desigualdade. Outra equipe vai ficar com material, deixa eu ver aqui. Outra, olha, mobilidade social. Vai ter outra equipe que vai ficar só com esse tópico de mobilidade social. O senhor Não vai é grande escolher, coisa. vai escolher as equipes que vão ficar Já com tenho esses temas aí? separado aqui, já tenho separado, só vou mostrar para vocês aqui, olha, mobilidade social, tem aquele pedaço de lauda, mais esse pouquinho aqui e acabou. Então, assim, são conteúdos pequenos, é uma lauda e pouquinho para cada equipe que vai desenvolver a atividade. Então, você vai utilizar, é esse tópico que você vai desenvolver e discutir aqui na sala de aula. Equipe 2. Tá pronta aí para anotar, equipe 2? Sim. Sim. Equipe 2 vai falar sobre educação. Esse documento aqui que eu estou mostrando. Tá aqui, olha, o contexto da educação. Tá aqui o tópico dela. Anota aí, o contexto da educação. Equipe 2. Já fiz a minha divisão também, seguindo a mesma sequência. Porque se até eu esperar fazer o sorteio, um monte de coisa que vai gastar muito tempo, não vai conseguir fazer tão cedo. Contexto da educação, tá? É a Raíssa, né, Raíssa? Tua equipe é essa? Sim. É a tua equipe? Beleza. A equipe das Raíssas. Tá bom. Equipe 4 vai falar sobre mobilidade. Mobilidade social, equipe 4. Certo, pessoal? Certo, professor? Certo. Beleza, Laira. Equipe 1. Equipe do Jairo, da Amanda, do Romero. Romero tá doente hoje, cara. Vai falar sobre herança da desigualdade. Tá? Heranças da desigualdade. Copiado aí, Jairo. Copiado aí, Amanda. Sim. Beleza, Jairo. E por último, a equipe 3. A equipe da Raquel, né, Raquel? Sua equipe? Não, Raquel tá comigo, professor. A Raquel, a minha equipe. desculpa. E 4. Equipe É minha 3 equipe. é a equipe do Matheus, né? Não, do Matheus não, do Cássio, né? É, Beleza, Do Cássio. próprio. Anota aí, então. Estudos como chave para o sucesso. Estudos como chave para o sucesso. Tá ok, professor? Beleza? Então, já está dividido os temas. O material está disponível na plataforma. Pesquisem o quanto antes. Adiantem, ganhem tempo suficiente. Não é muito material. Mas vocês já observaram que eu também não estou tão legalzinho nas avaliações com relação aos trabalhos de vocês. E neste próximo seminário, eu confesso que eu vou ser um pouco mais rigoroso na minha avaliação para todos os alunos. Tá? Isso agora em relação à apresentação, ao domínio, ao conhecimento. Então, gaguejar lá na frente, tudo bem, faz parte do processo. Esquecer, dar aquele branco, ok, faz parte do processo. Mas agora a gente vai começar a diminuir a situação de ter que ficar somente com o papel na mão, só lendo o papel, só fazendo uma coisa, porque agora eu quero ver que vocês estudaram esse conteúdo. E ele não é grande, ele não é comprido demais, não é tão complicado também, tá bom? Então agora você é um pouquinho mais rigoroso nesse processo, até porque o conteúdo ele é pequeno, é fácil, é simples, e vocês vão realizar da mesma maneira. A dinâmica do seminário vai ser a mesma. Oi, Laira. No caso, vai ser só apresentação lá na frente, não vai precisar usar o slide? Isso. Ou vai Vai ser precisar? exatamente isso. A mesma dinâmica do seminário passado, Laira. Do mesmo jeito.
Vai ter que entregar material escrito? Não, não precisa. Eu só preciso da sua apresentação. E como o material é pequeno, é curto, eu preciso agora e vou cobrar a segurança dos alunos no trabalho. Vocês saibam do que estão falando com muito mais certeza, com muito mais confiança. E também a questão do trabalho em equipe, tá? Então, a questão da organização do projeto de vocês, do trabalho que vocês vão fazer, né? Eu vi que em algumas equipes existiam aqueles alunos que em determinado momento agiam com uma espécie de um autismo, dava uma crise de autismo no aluno que ela, olhava só para o telefone, para o material que estava lendo da sua apresentação e esquecia de olhar para os slides, de acompanhar os trabalhos que estavam sendo apresentados, o material que você tinha lá. Então, se o slide está sendo apresentado, está sendo posto para a gente, é porque você deve trabalhar ele, fazer a leitura dele, explicar o slide, tá? Você precisa trabalhar com ele, não deixar ele para um lado e você para o outro. Isso mostra desorganização do teu trabalho. Então, essas coisas eu vou cobrar na próxima avaliação, na próxima apresentação. Fala, Era. Todos vão precisar falar ou a gente Não, escolhe? segue a mesma dinâmica, tá? Entendi. Segue a mesma dinâmica. Ah, estou muito inseguro, não sei o que eu vou falar. Não estou bem para apresentar meu trabalho. Então, é melhor que você não apresente, deixe que alguém que esteja mais seguro possa fazer esse processo por você. Entendeu? Para que a tua equipe não seja penalizada. Desde o começo eu falei, você não é obrigado a todo mundo apresentar, porque eu vou avaliar a equipe como um todo. Então, quando você bota alguém que não sabe do que está falando, que está tendo dificuldades, que não está bem, até mesmo bem para fazer aquele processo naquele dia, você está colocando a sua equipe em risco. Certo, pessoal? Deu para compreender? Certo. Certo. Então, equipes separadas, organizadas suas datas de apresentação e também já distribuídos seus conteúdos. Fala, Jair. Professor, olha aí, professor. Ah, Não, eu não deu para escutar sobre o coisa dos slides lá que o senhor falou. Vai ser preciso ou não? eu não consigo entender, Slide. cara. Veio É cortando porque teu áudio. não deu para escutar lá o senhor falando sobre os slides. Eu queria saber se vai ser preciso ou não. Sim, vai ser preciso sim. Ok, Tá? Vamos usar o slide sim, Andrew. tudo certo. Deixa eu cortar minha apresentação aqui. Já mostrei para vocês o que deveria mostrar. Então, o material está disponível para vocês na plataforma. É só baixar o PDF, olhar lá direitinho. Professor, eu posso fazer uma pesquisa a mais acerca desse assunto? Pode, tranquilo. Professor, eu posso usar um vídeo? Olha, a equipe 1 apresentou um vídeo muito interessante para a gente, falando, né, que foi inclusive o Romero que providenciou, né, parece para a equipe que contribuiu lá dessa maneira. Então, foi interessante para a gente o vídeo também. A equipe do Wendel foi a que levou o Emilinho, né? A dinâmica. A dinâmica. O Emilinho, né? Então, foi interessante também. Então, gente, vocês têm liberdade para realizar esses processos, tranquilo. Professor, não, eu quero fazer uma música lá no final para falar sobre o processo que a gente está falando. Beleza! Né? Tem músicas que você pode ter. A equipe que está falando sobre a questão do estudo, a equipe 3, se não me engano, do estudo como chave, né? Tem muitas músicas que falam sobre isso, por exemplo. Então, a pessoa queria levar um clipe de uma música, queria levar e compartilhar e comentar aquela música. Beleza, tranquilo. Fica à vontade. A dinâmica é de vocês. A melhor forma que vocês encontrarem vai funcionar. Eu acredito que as dinâmicas que foram apresentadas, principalmente do Emilinho lá, foram muito úteis para a gente conseguir compreender melhor o assunto que a equipe estava desenvolvendo, né? Acredito que foi, pelo menos para mim, foi uma excelente, um excelente acréscimo no trabalho deles, né? Foi muito importante, muito dinâmico, foi bem interessante e didático. Deu para a gente entender melhor o processo do Emilinho lá todinho. Então, utilizem, façam mais isso, tá? Aproveitem, vocês têm liberdade para fazer. Total. Então, meus queridos, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Hoje, dia 15. Para quem se apegou com Santo Antônio e não deu certo, sinto muito, já passou o prazo.
Para quem está devendo ainda, se apresse, pague sua promessa para quem conseguiu. Ah, vamos lá. O Adriano nunca veio, né? Chamada, gente. Vamos me ajudando aí do aluno que estava e a gente esqueceu e não viu, tá? Por favor. Amanda. Presente. Carol. Carol estava entre nós. Não sei se ainda está. A Carol, gente, está lá no interior. A Carol estava lá no Maracapucu acompanhando a nossa aula de lá. Só tá longe, a bichinha. Ela não tá mais online, a Carol. Não, Ela estava online. Ela estava online, não sei se ainda está. Cássio. mas Oi, professor. Daiane. Presente. Não, Daiane. Ah, tá aqui a Daiane. Presente. Não tinha te visto ainda, Daiane. Beleza. Daiane vai comer com farinha esse próximo seminário, né, Daiane? Daniela Ah. Rodrigues. Daniela Rodrigues, cadê a Dani? Tô aqui, presente. Beleza, Daniela. Jairo. Aqui, professor. Presente. Jaqueline. Beleza, Jairo. presente. Jaqueline estava com a gente agora. José Andrew. Presente. Presente, professor. O Homem Estrelado. Cara, ninguém vai pegar tu mesmo, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, Andrew. Tá bem, hein, meu irmão? Você tá bem. Caê tá perto também. Caê. Presente. Tô quase chegando lá. Laira. Chegando lá, né, meu irmão? Presente, professor. Ok, Laira. Matheus. Presente. Nayara. Não vi a Nayara hoje. Não Presente, tô aqui, só ouvindo. Ah, tô ligado. Por isso que tua situação de estrela tá igual a camisa do Vasco. Tem nada. Nas aulas presenciais eu vou tentar recuperar isso. Raíssa Brito. Cadê a Raíssa Brito? Professor, ela postou no grupo que a internet dela parou. A internet tinha parado, professor, a internet dela. Tá. Raquel. A mesma situação, ela mandou lá também, a mesma coisa. Eu não mandei nada, não. Minha internet tá aqui de boa. A Raquel tá aí. Ah, me enganei, desculpa. Raíssa Gomes. Presente. Ronan. Presente, senhor. Beleza. Querem? A Karen não esteve conosco hoje, né? Eu não lembro dela. Wendel? Tô aqui, professor. Beleza. E o último que a gente tem é o Romero, mas o Romero estava numa consulta hoje, a mãe dele me ligou. Tinha uma consulta importante agora à tarde e basicamente é isso. Meus queridos, vou cancelar a gravação. Encerrar a gravação já. E nós já nos despedimos neste momento, tá, meus queridos? Amanhã voltamos com a aula online. Se organize.